E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje é um vídeo de sexta-feira, eu vou sair um pouco da nossa playlist do livro do Habermas e tratar um pouco de literatura, porque eu tô louco para falar com vocês sobre este livro aqui que eu acabei de acabar, O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Grande escritor do romantismo brasileiro, do período romântico brasileiro. Ele viveu no século XIX, né? E junto com figuras como o José de Alencar, que a gente já viu aqui, dentre outros autores, compõe o romantismo brasileiro, né? Para contextualizar o romantismo, novamente, é aquele movimento literário que é o primeiro movimento literário assim, com traços mais brasileiros mesmo, especialmente com o período pós-independência do Brasil, em 1822, né? Havia necessidade de uma forma de expressão literária que fosse mais próxima realmente da realidade brasileira, e o romantismo estava, né, em ascensão na época, na Europa, e aí foi o que foi desenvolvido aqui nos seus aspectos principais, o aspecto, assim, a linha mais urbana, a linha também mais subjetivista, né, mais sentimental, e no final do romantismo havia mais com viés mais abolicionista, né, tendo Castro Alves em sua maior expressão, pelo menos na poesia. Bom, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, dê uma olhada também aí no Apoia-se, o Apoia-se, né? A gente está com apoiadores novos aí, então seja um deles e apoie o canal. É só ir clicando aí no segundo link da descrição, se eu não me engano, e apoiar o canal, qualquer valor, no Apoia-se. Meu livro novo, Em Busca da Verdade 3, né, o mais novo, logo vai ser o segundo mais novo. Logo a gente vai ter lançamento de novo livro na ficção, certo? Mas por enquanto Em Busca da Verdade é o mais novo, mas você pode olhar todos os outros livros que estão aí na descrição do vídeo, também tem link direto para onde você pode pegar e dar uma olhada, se quiser comprar o seu. E você pode também dar uma ajudazinha pro canal aí no Valeu, e você pode também ser membro do canal, ter acesso a conteúdos exclusivos, certo? Então, vamos lá. Essa história, certo? É uma história que, ao meu ver, eu pessoalmente não gosto muito desse período romântico, gosto mais do realismo, mas é uma coisa lamentosa, certo? A história é bem simples, né? Um tema bem romanesco mesmo. São dois jovens, né? Duas crianças que crescem juntas, um é filho de um fazendeiro e a outra, a menina, é filho de uma espécie de agregada que vive na fazenda, mas é meio que de favor, numa casinha menor, tal. O nome dele é Eugênio, o nome dela é Margarida, e aí eles crescem juntos desde pequenos, né, no ambiente rural, tal, cuidando de bicho, né, andando, tal. E aí, por alguma razão, né, que parecia ser muito moda na época, os pais do Eugênio dizem, né, que ele estava prometido por alguma razão para ser padre. Então era muito comum, era um cargo muito de status também, tinha essa coisa mística, né, da fé, mas tinha um cargo, era uma coisa de status. Então ter um padre na família é uma coisa muito importante. E aí, desde pequeno ele foi incutido essa coisa de ir para o seminário, de virar padre e tal. Ele e Margarida mesmo, eles brincavam de rezar, de fazer esses procedimentos religiosos e tal, e ela dizia assim, você não virar padre, você a primeira pessoa que você vai tirar a confissão vai ser a minha, tal, como se fosse tipo, o primeiro cliente. Pois bem, aí o que acontece é que na infância, pré-adolescência, tal, não tinha muita questão disso, né? Mas eles eram muito chegados. A mãe, inclusive, às vezes ficava dizendo que ele passava mais tempo na casa lá da mãe da Margarida, Umbelina, eu acho o nome.
do que em casa mesmo, porque ele passava muito tempo com ela. Ele disse que estava ensinando ela a ler, né? Então uma série de coisas assim, uma coisa meio que fraternal até entre os dois. E aí quando ele vai para o seminário, ainda jovem, lá com seus 12 anos, alguma coisa assim, ele sente muita saudade dela, mas não via nenhum apego assim de natureza romântica, né? Aí escrevia poesias, né, de saudades para ela, tal, a respeito dela. E aí um dos instrutores lá, um dos padres lá do seminário descobre essas poesias e decide repreender ele, né, dizendo que é uma tentação, que a vida do pai não pode ter essa coisa, é coisa do demônio, não sei o quê. Inclusive tem um incidente curioso, muito pouco verossímil inclusive, que quando a Margarida era muito pequena, né, não sei, 2, 3, 4 anos, alguma coisa assim, ela se afastou meio do lugar, sei lá, do quintal lá onde estava brincando com o Eugênio e as mães deles. E aí, quando o pessoal vai descobrir onde é que ela está, assim, um pouco mais distante, tem uma cobra, uma jararaca enrolada nela, só que em vez de estar atacando ela, tá meio que brincando com ela, e ela mesmo meio que como se fosse um petzinho, né, um pet assim, pegando assim e alisando e tal. Isso é totalmente inverossímil, né, para a natureza de uma cobra. Mas aí, por causa disso, isso fica marcado muito na mente da mãe de Eugênio, né, que acha que é como se fosse uma espécie de prelúdio de uma conexão de Margarida com o demônio, né, por causa do Gênesis, que tem a cobra que tenta ela e tal. Bom, esse incidente é interessante porque depois vai ter um efeito de resgate na vida do Eugênio e da Margarida, pelos pais dele principalmente, porque é como se ela tivesse destinada a ser uma tentação para ele, né? E isso faria com que ele iria contra o destino traçado dele para o sacerdócio. Pois bem, aí os padres começam a colocar na cabeça dele que sentir, né, esse amor todo, esse apego todo pela menina não é bom, isso é tentação do demônio, blá. E aí ele vai se sentindo culpado, né? E aí ele vai sendo doutrinado em cima daquilo ali, né? Não sei o que, o celibato, né? E aí, quando ele volta para casa, já mais velho um pouco, né? Para passar um período, e aí sim, né? Digamos, aflora nele e nela um sentimento diferente daquele mais fraterno que eles tinham como crianças, porque ela cresceu, já está um pouco mais moça, né? Ela é, sei lá, 1 ano, 2 anos mais nova, mas ele cresceu, né? E ela também, e aí forma o corpo e tal, e aí assim, fica uma coisa meio secundária, não, fica assim, fica meio escondido, né? O autor, Bernardo Guimarães, que inclusive na biografia dele diz que ele escreveu alguns poemas, algumas poesias de natureza mais erótica, mas que não foram publicados, né? Porque não condizia com o gosto do público da época. Então, assim, fica uma coisa meio sugerida, assim, né? Bem sutil do afloramento do corpo da menina, tal, como aquilo atraía a atenção, assim, bem sutil mesmo, nada muito exagerado, nada muito descritivo também. Mas aí o engraçado é que isso para o Eugênio passa a ser quase que uma tortura, né? Porque ele tem aquele sentimento por ela da infância, e aí obviamente começa a sentir atração por ela também, e aí os dois começam a se reencontrar, digamos assim, com ela ainda meio ingênua, de certo modo, ainda com as lembranças da coisa da infância, e ele, por um lado, com esse sentimento da infância, mas por outro, a doutrina lá do seminário fez com que ele ficasse meio que com medo dela, né? Como se fosse uma grande tentação o tempo todo. E aí o Bernardo Guimarães, ele meio que deixa isso, né? Deixa isso subentendido, né? Que haveria também essa coisa dessa sensualidade aparecendo assim. E aí ele passa esse período lá, tal, e aí acaba meio que fazendo promessas para ela de que não iria se ordenar, né? Que ia sair desse negócio de sacerdócio, que é uma coisa que é dos pais dele, e que ia casar com ela, tal. E aí fica aquela coisa meio, né,
que ele vai, não vai e tal. Aí tem um negócio de um evento, uma festa, que o Eugênio ele é proibido de ir, né? Ele estava indo muito na casa da Umbelina, né, que era a mãe de Margarida. Aí o pai ou a mãe, os pais proíbem ele de ir, especialmente nessa festa, e nessa festa acontece uma coisa desconfortável, porque ela só queria dar atenção para ele, e aí tinha outros homens na festa que queriam cortejar ela, afinal moça, né, na idade própria de ser cortejada para futuro casamento e tal. E aí isso acaba gerando uma fofoca grande, e aí o Eugênio acaba depois sendo enviado de volta para o seminário, né? E é avisado lá o pessoal do seminário, o padre lá, quem comanda lá, que tinha que tirar dele esse negócio, né, dessa ligação com a Margarida, e fazem uma doutrinação maluca das duas, assim, fica meio que nas entrelinhas, mas é uma coisa de ele passar horas e horas com o chefe lá do seminário, eu não sei se rezando ou se martirizando, não sei. Eu sei que é descrito como ele tendo ficado uma pessoa cada vez mais calada, mais abatida, mais silenciosa, apesar de muito inteligente e tal, mais desanimado e tal. Até que os padres e os pais de Eugênio inventam de que tinha que arranjar um casamento para Margarida, porque ela casando aí acabaria esse negócio dele com ela. E aí, mas aí ela não quer, ela não aceita, e aí o pai, que é o dono da fazenda, né, no caso, ele decide expulsar a Umbelina e a menina, a Margarida, da casa agregada delas, né? Elas não era delas, como eu falei, era só um agregado da fazenda. E aí elas vão embora meio que sem destino, vão para um lugar próximo ali, é tudo interior de Minas Gerais, né? O Bernardo Guimarães é mineiro. A geografia descrita é sempre interior de Minas. E aí elas duas vão tal, e ela vai triste, cada vez mais triste, porque Eugênio não deu sinal, sumiu, abandonou ela, não sei o que. E o pai achando que, sei lá, isso resolveria o problema. E aí acaba mentindo, né, pro Eugênio através dos padres, dizendo que ela tinha casado. E aí ele fica morrendo de ciúmes, mas aí abraça o sacerdócio, tá bom, tudo bem, aí já que é para ficar assim mesmo, então pronto. Mas ficou achando que ela tinha traído ele, de certo modo, porque foi casar com outro homem, não sei o quê. E aí passa o tempo, tal, ele se ordena, e aí vai trabalhar numa igreja, numa cidadezinha próxima ali da região, e achando que, sabe, tinha tudo acabado, que ela tinha vivido a vida dela, casada e tal. Só que, no final das contas, ela não casou, né? E foi ficando cada vez mais pobre, e a mãe morreu também. Ela vivia com a tia, e aí um dia ela dizia que estava toda triste e tal, e foi dizer para a tia que estava morrendo, né? Morrendo de tristeza, aquele estilo exagerado do romantismo, aquela tristeza profunda pelo amor perdido que leva à morte. Uma coisa bem típica do século XIX mesmo. Eu me lembrei quando estava lendo daquela cena no filme Ligações Perigosas, em que a personagem da Michelle Pfeiffer, ela acha que foi abandonada pelo cara, né, pelo um anti-herói do filme, né, que é o John Malkovich, e aí acaba morrendo de tristeza, né, umas coisas assim que... Mas bom, funciona bem para ficção, para o filme, para esses romances assim, é bem interessante, ela não morreu de tanta tristeza e tal. Só que aí ela pede para a tia dela chamar um padre, né, para tirar a confissão, né, a extrema-unção dela. E aí quando vai procurar o padre era, né, quem mais, Eugênio, recém-chegado lá na paróquia. E aí quando ele chega, ele se reencontra, aí aquela tortura toda, ele, não, você não é casada, não, eu nunca casei, eu te esperei, e aí uma agonia, meu Deus do céu, até para tocar assim, tocou na mão, é umas coisas assim que, a meu ver, sei lá, para a nossa época atual, para a minha mentalidade mais moderna, mais explícita, na hora de escrever as coisas é muito exageradamente sutil. E assim, parece uma tortura grande, tem reencontrado ela, e para ela é uma grande felicidade, e aí ela meio que se recupera, mas não sei o que, e aí
o Eugênio volta para a igreja, se tortura todo, não sei o que, meu Deus, o que é que eu faço agora? Essa Margarida reaparecer, não está casada e está doente porque eu abandonei ela, e ela não estava nem aí para isso, né? Ela não foi doutrinada no seminário de tinha que abandonar a vida toda, né? Deixar de lado a vida sexual, a vida sentimental para poder virar padre e tal. E aí, no outro dia, né, ele acaba voltando lá para ver como ela tá. E aí ela parecia melhor, mas na verdade estava pior, mas parecia melhor porque teve aquele alento no dia anterior de ter encontrado ele, reencontrado ele. E aí acaba os dois ficando juntos, né? Pelo menos dá para entender isso. O negócio é tão sutil que a gente não fica certo se realmente aconteceu. É como se o capítulo termina assim. Margarida encostou a cabeça ao ombro de Eugênio e este envolveu-a em um abraço. E aqui tem como se fosse uma fala de Eugênio, talvez pensamento, não ficar claro. Um momento de suprema felicidade depois do inferno. Quem importa? Não, quem importa? Quem importa? Não é uma pergunta. Termina então aqui, suponho, né, nessa situação aqui, que os dois tiveram as relações, né, sexuais deles lá, de algum jeito bem atabalhoado, já que os dois, na verdade, eram virgens. Né? Ela se preservou, né? Não teve com ninguém, não casou e tal. Na época era um grande problema isso, né? E ele também não, né? Foi pro seminário adolescente. Não sei, de repente lá no seminário aconteceu alguma coisa com ele e os colegas, né? Que horror. Mas aí... Pronto, aí no dia seguinte ele vai realizar a primeira missa, aí os pais chamam um monte de convidados para ele realizar a primeira missa. Eita, e o padre da família, aquela alegria toda, e ele todo sorumbático, né? Puxa, o que eu fiz? Porque na cabeça dele, ele fez tudo de errado a vida toda. Ele virou padre sem querer ser padre, ele abandonou a Margarida e deixou ela doente, e sentiu ciúmes e raiva dela sem necessidade, e os pais mentiram para ele, os padres do seminário mentiram para ele, e ainda ele, né, ele teve com ela, né, ele dormiu com ela, transou com ela, sem estarem casados, e ele sendo padre já, ordenado, e bom, devia estar um inferno na cabeça dele, nesse sentido literal e figurado. E aí ele está lá se arrumando para a primeira missa, mas aí dizem que, como parece que não sei, deve ser tradição na época, antes da missa de fato mesmo acontecia uma série de outras atividades religiosas, né, casamentos, batizados e tal, e aí apareceu um negócio de um funeral de última hora lá, que uma moça que tinha morrido no dia anterior, pronto, claro, né, obviamente, é uma história romântica, quando ele chega para olhar lá e tiram lá o negócio estava no rosto dela, era Margarida, ela morreu, quer dizer, ela estava doente e dizia que ia morrer. Aí ele chega, ela melhora um pouquinho, eles transam, e aí no dia seguinte ela morre. Claro, não podia ser mais romântico do que isso, né? Coisa bem Romeu e Julieta mesmo. E aí ele, sei lá, ele tenta fingir que tá tudo bem e tal, o sacristão pergunta o que foi e tal. E aí tá a Margarida despachada lá, e aí os convidados lá dos pais dele vão chegando na igreja, mas aí ele coloca a indumentária toda, apesar de estar sentindo muito mal. E aí ele vai na frente da nave da igreja lá para começar a fazer o procedimento lá da missa, mas aí, segundo a descrição e as interpretações, meio que ele enlouquece e tira toda a indumentária de padre e sai correndo da igreja. Deixa eu ver se ele diz alguma coisa aqui, que é a última cena, a última fala. Não, só esqueci agora. Aqui só diz, não é uma fala, estava louco, furioso. Né? Então, endoideceu de vez. Então, quer dizer, a heroína da história morre, o herói da história fica doido, né? Então aquela coisa do amor impossível, típico do romantismo, porque ele estava destinado a virar padre
e não tinha nada que resolvesse isso, e sentia amor sensual por uma mulher, né, pela menina, por mais que no início não fosse sensual, fosse uma coisa meio fraternal mesmo. E aí ele vai sentindo culpa, tal. Aí sim, eu apresento para vocês a minha versão do final dessa história, né, que eu achei muito mais interessante, muito mais moderna. Algumas versões possíveis, né? Assim, primeiro, você pode pegar e imaginar que Margarida, né, tomou as rédeas da situação, em vez de ficar esperando esse amado Eugênio, que era conduzido pela família, fazia tudo que a família queria. Ela deu uma de, sei lá, de super vilã, talvez, e chegou e foi pro seminário e seduziu todos os outros seminaristas próximos lá do Eugênio, dava para todo mundo no seminário, menos para ele, para ensinar para ele que ele não podia abandonar ela. Eles têm uma possibilidade de reelaboração, de recontação dessa história. E aí, assim, obviamente na época, né, os julgamentos para uma coisa dessa seria terrível. Sem falar que foi falado em um momento o negócio da superstição de que a mulher que seduz um padre se torna mula sem cabeça. Pois bem, aí ela vira mula sem cabeça várias vezes, se bem que os seminaristas ainda não são padres, né? No caso, ela viraria mula sem cabeça agora, no final da história mesmo, já que ela dormiu com um padre mesmo, né, já ordenado. Um outro caminho, né, um caminho mais de terror psicológico, seria esse trauma na vida do Eugênio, dele ter esse amor reprimido a vida toda e finalmente dar vazão a esse amor, e logo depois ela morre, e ele ter que virar padre e fingir aquela coisa toda. Ele, em vez de ficar louco e sair fugindo, ele continuar tendo a fachada de padre, fazendo as missas e tal, mas nos momentos secretos dele, ele continuava seduzindo, passou a seduzir sistematicamente meninas novas da idade de Margarida, como se fosse uma espécie de repetição contínua daquilo que aconteceu. Só que aí, né, como a culpa ia aumentando sempre, e como na cabeça dele ele dormiu com ela e ela morreu, então ele meio que repete esse padrão, virando um tipo de serial killer, né, em que ele vai e dorme com essas moças, né, sendo padre, tem aquela coisa do fetiche do padre, e aí as meninas vão, tal, caem na conversa, tá, e aí ele pega aí para repetir a coisa, né, da relação e da morte trágica de Margarida, ele pega e acaba matando também essas moças e vai repetindo esse padrão aí até algum momento que alguém descobre, sei lá, o investigador descobre a situação, e aí vem que toda a loucura dele, que em vez de ficar louco e sair correndo na frente de todo mundo, ficou essa coisa mais de repetição desse padrão do que aconteceu. E aí, sei lá, ele pode culpar os pais para dizer que foi alguma coisa assim, mas ele teria boas razões para, numa trama alternativa, fazer isso, né? Ficaria bem interessante também, especialmente para um filme. Bom, é isso. Eu não sabia, só lendo a biografia dele, eu não sabia que esse Bernardo Guimarães também foi o autor de uma das histórias do romantismo mais famosas do mundo, que é a Escrava Isaura, por conta da versão em novela, né, que foi exportada para o mundo todo. Então ele também foi o autor de Escrava Isaura, que é a obra mais conhecida dele. Mas eu assim, apesar de toda os exageros, as descrições exageradas, tanto da região, né? Aquela coisa e as descrições exageradas também das situações e dos dois personagens, especialmente dela, né? O Bernardo Guimarães, ele passa muito tempo descrevendo aspectos físicos da Margarida, mas com uma sensualidade velada, né? Sabe? O seu colo e seu braço que ficaram expostos quando o Charlie caiu um pouco, não sei o que, suas maçãs do rosto ficaram vermelhas, né? Eu realmente não gosto desse tipo de coisa, desse tipo de descrição muito detalhada. Tem gente que gosta, não tem problema nenhum, eu pessoalmente não gosto, eu prefiro mais narrativas que falem do que está acontecendo mesmo, né, das ações mesmo. Talvez seja justamente por causa da mentalidade mais fílmica que eu tenho, tanto para ler, quanto para ver, quanto para escrever. Bom, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse acréscimo que eu fiz, né? Do resumo, comentário, do acréscimo, os acréscimos que eu fiz para o seminarista. Se eu tivesse disposição, eu faria um seminarista 2 e faria essa mudança no finalzinho e faria uma espécie de extensão da história. Ele virando um serial killer que acaba matando várias jovens parecidas com Margarida para reproduzir traumaticamente aquele momento, coisa bem psicanalítica mesmo, né? Mas como não existia psicanálise na época, para os autores saberem disso, né, como é que imaginavam uma situação dessa. Mas é isso, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal aqui do Super Acadêmico, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Seja membro do canal se quiser, clicando aí em Seja Membro. Dê um like especial que é o valeu. Você pode ser um apoiador do canal. Agradeço aos novos apoiadores que estão chegando. Mas a gente ainda está longe da nossa meta, viu? De novos equipamentos. E dê uma olhada no meu livro mais novo, Em Busca da Verdade 3, ou nos outros livros que tem disponível no Clube de Autores, ou também está na Amazon. É só colocar meu nome lá na Amazon que aparece um bocado de livro, né? Fabiano Viana Oliveira. Mas pelo link aí embaixo na descrição é mais fácil, você vai direto, certo? Até o próximo vídeo, valeu!